Olá, caros amigos que acompanham nosso canal Autor da Própria Saúde, sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre plantas medicinais. E antes de falar das plantas, vou dar uns recados importantes para vocês. Quer receber informações importantes do Autor da Própria Saúde no seu celular? Então entre para a nossa lista do WhatsApp. Como é que funciona o WhatsApp? Você vai registrar o meu número, aqui está meu número, ó. Registra meu número no seu aparelho e me manda uma mensagem dizendo qual é o seu nome e de onde você está falando. A partir daí você vai entrar na lista do Autor da Própria Saúde. Você vai receber informações importantes. Esse não é um canal para você tirar dúvidas, não é um canal para você fazer perguntas, nem para você me mandar imagens para identificação. É um canal onde somente eu vou enviar material para você, ok? Se precisar falar comigo, me procura pelo e-mail. Aqui está o nosso e-mail, autordapropriasaúde@gmail.com, ou você pode procurar a gente também no Facebook. Nós temos uma página no Facebook e pelo canal do YouTube também. Segundo recado importante, está chegando a terceira semana Autor da Própria Saúde sobre plantas medicinais. Um evento online e gratuito que você não pode ficar fora dele. Se você quer participar, existem duas formas de participar. Se você é terapeuta, se você trabalha com terapias alternativas, terapias integrativas e complementares, tem um link aqui na descrição desse vídeo, somente para terapeutas e pessoas que trabalham na área de saúde. Agora, se você é uma pessoa que quer aprender mais sobre plantas medicinais, quer saber tudo o que precisa para poder cuidar da sua saúde e da saúde da sua família com o uso das plantas medicinais, tem um outro link aqui embaixo também para quem não é terapeuta. E assim você estará se cadastrando para participar da Semana Autor da Própria Saúde, que vai acontecer do dia 3 ao dia 9 de outubro. E no final da semana nós vamos divulgar as inscrições para a terceira turma do nosso curso de manipulação e uso de plantas medicinais. Se você quer realmente aprender tudo o que precisa sobre plantas medicinais, gostaria de fazer um curso, então essa será uma grande oportunidade. No dia 9 de outubro nós vamos divulgar as inscrições para o nosso curso. Esteja atento acompanhando o Autor da Própria Saúde. E vamos falar sobre plantas medicinais. E a planta de hoje é uma planta que muita gente me pediu, bastante gente fez o pedido para eu falar sobre essa planta no canal, e é uma planta que realmente me surpreendeu muito pelas suas propriedades medicinais. É incrível o que essa planta pode fazer. Hoje vamos falar sobre cominho preto. E quem pediu para falar sobre essa planta foram algumas pessoas, eu registrei algumas pessoas, eu tenho certeza que muito mais gente me pediu, mas é tanto pedido que a gente acaba não conseguindo registrar todo mundo. Então, mas o que eu consegui registrar foi que a Ana Maria me pediu para falar, o Rubens Oficial, a Eliana Maia, o Sebastião Leme, a Cristina e a Nissinha Mera. Essas pessoas foram que eu registrei aqui o pedido delas para falar sobre o cominho preto. E se você também pediu e eu não falei seu nome aqui, me desculpe, mas hoje é o dia de falarmos sobre o cominho preto. E o nome científico do cominho preto é Nigella sativa. E há uma questão muito importante, ele não é o cominho que a gente usa para temperar comida em casa normalmente, aquele cominho marrom que é utilizado no tempero baiano, que é utilizado na culinária brasileira, não é aquele cominho. É da mesma família, do mesmo grupo de plantas, mas é uma outra espécie. Nós estamos falando do cominho preto, também chamado de semente preta, e tem esse nome científico, então se você quiser mais informações, quiser fazer sua própria pesquisa, pode procurar por Nigella sativa. As sementes do cominho preto são utilizadas na medicina popular em muitos países do mundo e há séculos é utilizada. Ela é originária da região do leste da Europa e começo da Ásia, ali na parte do Oriente Médio, é onde ela se prolifera naturalmente. Mas ela se espalhou pelo mundo inteiro, países do mundo inteiro hoje produzem o cominho preto. Na Índia tem sido muito utilizado, na China muito utilizado, e realmente as propriedades medicinais dele são impressionantes. Popularmente ele é muito utilizado para, por exemplo, dores, dor de dente, dor de ouvido, é muito utilizado para tratar reumatismo, para tratar doenças inflamatórias, doenças infecciosas, micose, né, a parte de fungos na pele, também muito utilizado o cominho preto. Além disso, para problemas cardíacos, para diabetes, para obesidade e para mais um monte de problemas. É realmente incrível a quantidade de problemas que o cominho preto consegue tratar com muita eficiência, inclusive o câncer. Existem muitas pesquisas falando sobre o câncer. Bom, a pesquisa que eu fiz durou alguns dias, eu demorei alguns dias para conseguir reunir realmente um conjunto de informações que representasse o cominho preto. E tenho certeza que eu não falei tudo o que podia falar sobre o cominho. Então pode ser que eu deixe de falar de alguma propriedade medicinal dele aqui e depois a gente pode discutir isso. Se você às vezes tem uma pergunta ou ouviu falar sobre uma propriedade dele que eu acabei não citando aqui, mas é porque realmente é muita coisa. Eu deveria fazer uns 4 vídeos sobre o cominho para conseguir falar tudo que realmente o cominho tem de especial para a nossa saúde. Bom, mas vamos lá, vamos falar sobre então o que eu encontrei
nas pesquisas que eu tive acesso. Primeiramente, o cominho preto você pode encontrar ele na forma de sementes, as sementes propriamente dito, e se você for utilizar as sementes, você vai precisar triturá-las, tá? A capa preta delas, que elas têm por fora, aquela casca preta que elas têm por fora, é uma semente muito pequenininha, ela protege a polpa da semente. Então, para que você consiga acessar a polpa onde estão os princípios ativos, você precisa triturar. Pode bater no liquidificador, fazer um pó, num processador, ou pode mesmo socar num pilão. O importante é ela estar quebrada, triturada, para você poder ter acesso aos princípios ativos dela. Você também consegue encontrar o pó do cominho preto para comprar. Então você pode, tem lojas na internet, lojas físicas de produtos naturais, você vai encontrar o pó do cominho preto pronto para o uso. E você pode encontrar também esse pó já em cápsulas, em farmácia de manipulação e nessas lojas de produtos naturais é possível encontrar o cominho preto em pó já em cápsulas também para você tomar. E aí, quanto eu devo tomar? Observe a indicação que está na embalagem do produto. Tem uma posologia lá, quantas cápsulas você deve tomar ao dia. Então observe que depende de caso a caso, doença a doença, problema a problema, vocês vão ver que são muitos problemas. Então não tem uma orientação única para o uso do cominho. Existe que você deve usar o cominho preto e vai ser bastante interessante. Uma outra forma de usar o cominho preto é na forma do óleo de cominho preto. Você também vai encontrar nesses mesmos lugares o óleo de cominho preto. A internet tem muita oferta de cominho preto e com preços muito variados. E você vai tomar ele ou diluído na água ou diluído no mel. Você pode tomar o cominho preto também, é só usar as gotas do óleo, que é mais concentrado e tem uma grande concentração de princípios ativos. Bom, vamos falar sobre a toxicidade do cominho preto. O cominho preto é uma planta relativamente segura, assim, as pesquisas que eu encontrei, nenhuma indicou toxicidade. Não indicou toxicidade do fígado, do rim, padrões sanguíneos, problemas neurológicos, bom, nenhuma evidenciou isso. Existe até mesmo um artigo que eu encontrei de pesquisadores da Arábia Saudita que contradiziam algumas informações sobre o cominho preto, informações que alegavam que havia certa toxicidade, e eles informavam que na pesquisa deles, durante um longo período, fizeram uso de cominho preto e nunca encontraram nenhuma toxicidade no uso da planta. Então é realmente uma planta segura, você pode utilizar o cominho preto sem grandes riscos. Duas pesquisas eu encontrei que trazem informações que são relatos pontuais, cada uma dessas pesquisas é sobre um caso que aconteceu de alguma toxicidade com a planta. Na Turquia, um paciente diabético teve uma infecção dos rins, teve uma intoxicação dos rins por conta do uso do cominho preto. Então, neste caso específico, um homem de 60 anos diabético, ao usar o cominho preto, teve uma intoxicação dos rins. Um segundo relato de intoxicação aconteceu no Marrocos, onde um homem de 50 anos fumante, ao usar as sementes de cominho preto, teve um tipo de pneumonia. Então esses dois casos são casos que eu encontrei em que relatava realmente um caso pontual de toxicidade com a planta, mas via de regra uma planta bastante segura para ser utilizada. A regra básica e de ouro nesse caso é: comece o uso em doses sempre moderadas, e se você sentir algum efeito colateral, suspenda o uso. Vamos dizer que você sentiu, começou a sentir dores de cabeça, ou começou a sentir enjoos, ou começou a sentir dores no rim. Suspenda o uso. No começo desse problema, com certeza, em alguns dias os efeitos passam. Se os efeitos cessarem com a suspensão do uso do cominho preto, é porque era o cominho preto. Se eles continuarem, provavelmente é uma outra fonte, e usar o cominho preto foi uma coincidência, não a fonte do problema. Vamos falar sobre as propriedades medicinais, então, do cominho preto. A primeira pesquisa que eu encontrei falava sobre o sistema nervoso central. Foi realizada em Bangladesh, perto da Índia. E nesse estudo, jovens, homens jovens, foram alimentados, usaram o cominho preto como complemento nutricional. Durante 4 semanas, eles consumiram na alimentação as sementes do cominho preto, o pó das sementes de cominho preto. Qual foi o resultado? Eles apresentaram uma melhora na ansiedade, ou seja, tem um efeito ansiolítico, melhorou o humor, ou seja, a disposição, as relações melhoraram muito, e também a cognição, ou seja, a capacidade de aprendizado melhorou bastante. Num segundo estudo, também realizado em Bangladesh, sobre essa relação neurológica do cominho preto, demonstrou que com idosos que já tinham algum tipo de déficit cognitivo, o uso, da mesma forma, o cominho preto sendo utilizado como complemento na alimentação, como complemento nutricional, demonstrou a capacidade também de combater a ansiedade, de aumentar a concentração e de fortalecer a memória.
o que é muito importante, por exemplo, no caso de Alzheimer. Então, se você tem alguém com Alzheimer na família e hoje procura um tratamento, é possível que o cominho preto seja uma das plantas indicadas para ajudar a moderar os efeitos do Alzheimer. Ainda sobre o sistema nervoso central, no caso de epilepsia, o óleo do cominho preto foi utilizado em 2 pesquisas, uma realizada na Turquia, outra realizada no Irã. E nessas duas, o uso do cominho preto inibiu as convulsões que foram estimuladas por agente químico. Então, logicamente, esses exames não são feitos com humanos, foram feitos com animais de laboratório. E esses animais receberam substâncias que estimulavam os ataques epiléticos, as convulsões. E o uso do cominho preto inibiu as convulsões. Uma pesquisa realizada na Arábia Saudita demonstrou que o uso do cominho preto tem uma ação excelente no caso do fígado, né, para proteger o fígado. O uso do cominho protegeu o fígado das cobaias, tanto no caso de intoxicações, seja por medicamentos, seja por produtos químicos, então ela tem uma proteção contra agentes químicos do fígado, até mesmo no caso do álcool, de pessoas que têm cirrose alcoólica e tudo mais. E também no caso de doenças hepáticas, como é a própria cirrose, como é a hepatite, a fibrose hepática, ele causou uma proteção do fígado. Um estudo egípcio avaliou o efeito do cominho preto no caso da esquistossomose, né, que é aquela doença que as pessoas chamam de barriga d'água, que é transmitido por aquele caramujinho que vivem perto da água parada, e as larvas que são transmitidas por esse caramujo dão origem ao esquistossoma mansoni, que é um parasita que habita, por exemplo, o fígado, né? E ele causa lesões graves no fígado. O uso do cominho preto teve a ação de inibir o desenvolvimento do esquistossoma mansoni, ou seja, de inibir o progresso da doença, e além disso de proteger o fígado, evitando as lesões que o esquistossoma causaria. Então, no caso da esquistossomose, o uso do cominho preto, sejam cápsulas de cominho preto ou óleo de cominho preto, são excelentes para contornar os problemas decorrentes dessa doença. Ainda falando sobre a proteção do fígado, num estudo realizado na Turquia, demonstrou-se que o óleo de cominho preto tem uma ação protetora do fígado contra ações, por exemplo, do álcool. Então, as pessoas que sofrem de alcoolismo, né, e tomam volumes muito altos de álcool, que agride drasticamente o fígado, o uso do cominho preto pode ajudar a evitar as intoxicações e as lesões causadas no fígado. No caso do consumo de medicamentos, no Egito foi testado o uso do cominho preto em casos de uso de paracetamol. E ele pode causar lesões, inclusive sangramento do fígado se você toma continuamente em doses elevadas. O paracetamol pode ser muito perigoso, inclusive para crianças pode ser extremamente perigoso. E nesses casos o uso do cominho preto foi excelente para inibir a intoxicação causada no fígado pelo paracetamol e ainda garantindo a eficiência das funções hepáticas mesmo com o acesso ao paracetamol. Então, se você precisa tomar paracetamol, por exemplo, ou qualquer outro medicamento que cause prejuízo ao fígado durante um período prolongado, o uso do cominho preto pode ser essencial para proteger o seu fígado. No caso da icterícia, que é o derramamento, né, o excesso de bilirrubina na corrente sanguínea, a bilirrubina é um dos produtos do fígado que fica acumulado na vesícula biliar e ele vai para o duodeno para quebrar gorduras. Quando ele vai para a corrente sanguínea e não para o duodeno, a gente tem uma doença chamada icterícia, que é o excesso de bilirrubina na corrente sanguínea. Foi testado então a tireoquinona, que é um dos princípios, o principal princípio ativo do cominho preto. Ele foi testado então qual é a capacidade dele de impedir que a bilirrubina se conectasse com as células vermelhas do sangue, o que causa a morte das células vermelhas do sangue. E foi muito eficiente. Então, crianças que nascem com icterícia ou pessoas que têm ao longo da vida icterícia por conta de problemas hepáticos, o uso do cominho preto é excelente porque impede os danos aos padrões sanguíneos causados pela bilirrubina. Então esse estudo é indiano e demonstrou uma excelente eficiência do cominho preto nesse caso. Na proteção dos rins, também o cominho preto teve um excelente resultado. Uma pesquisa realizada na Arábia Saudita demonstrou que o uso do cominho preto evita as intoxicações dos rins. Então, se a pessoa tem uma propensão a ter um problema renal ou vai tomar um medicamento que pode agredir os rins, é importante usar o cominho preto, porque o cominho preto vai proteger os rins. Numa outra pesquisa que foi realizada com o extrato do cominho preto, né, pode ser feito no álcool, esse extrato, álcool de cereais, por exemplo, evitou os danos causados pelo paracetamol aos rins. Então, o paracetamol é um medicamento comum, muito utilizado como analgésico, como antitérmico, e ele pode causar intoxicação tanto do fígado quanto dos rins. Nesse caso, ele poderia causar
danos aos rins, e o cominho preto protegeu os rins impedindo esses danos. Ainda com relação aos rins, um estudo árabe demonstrou que o uso do cominho preto aumentou a diurese, ou seja, aumentou a filtragem dos rins e a produção de urina. E com isso houve um controle mais eficiente da pressão arterial. Então o cominho preto tem essa função diurética e é um excelente auxiliar no controle da pressão arterial. Num estudo indiano, demonstrou-se que o cominho preto tem uma excelente ação protetora do coração em casos de infarto. Então, para reduzir os impactos do infarto e para proteger o coração do infarto, o cominho preto é um excelente medicamento, vale muito a pena utilizar. Se você é cardíaco, você já tem propensão a ter algum tipo de problema cardíaco, o uso do cominho preto, além de ajudar a controlar a pressão arterial, também vai ter uma excelente ação protetora do tecido cardíaco no caso dos infartos. Falando sobre asma, se você sofre de asma, o cominho preto pode ser a planta que você procurava também. Um estudo realizado no Paquistão demonstrou que o cominho preto ele tem uma atividade broncodilatadora muito eficiente, ou seja, ele abre os brônquios e facilita a respiração, reduz os efeitos da apneia e da dificuldade respiratória. Ainda no estudo japonês, o resultado do cominho preto também foi excelente no controle da asma e na melhora da capacidade respiratória. E no estudo iraniano, o uso das sementes de cominho preto teve também uma excelente ação, muito eficiente, como broncodilatador e melhorando todos os padrões pulmonares de respiração. Sobre a diabetes, o cominho preto também tem uma ação muito eficiente. O uso do cominho preto demonstrou o óleo dele, o uso do óleo do cominho preto, na Jordânia foi realizado... Não, vou começar tudo de novo. Sobre a diabetes, o cominho preto também tem uma ação muito eficiente. Na Jordânia foi realizado um exame com o óleo de cominho preto e os resultados foram muito eficientes. No prazo de 4 a 6 horas, tanto animais da pesquisa que eram diabéticos quanto aqueles que eram normais tiveram uma redução de até 20% da sua glicemia, o que demonstra um potencial hipoglicemiante do cominho preto. Já no estudo canadense, demonstrou-se que o uso do cominho preto em comparação com a metformina tiveram os mesmos resultados em melhorar a eficiência da insulina e reduzir aí a glicemia, controlar a glicemia em animais diabéticos. Sobre o estômago, o cominho preto também tem uma ação excelente. No estudo realizado no Irã, o óleo do cominho preto teve uma ação de melhorar os processos digestivos. No caso de dispepsia funcional, por exemplo, os efeitos foram aliviados substancialmente. Numa outra pesquisa realizada no Egito, o uso do cominho preto teve uma ação protetora da parede do estômago. Os extratos de cominho preto tiveram uma ação protetora da parede do estômago, reduzindo em até 50% a formação de úlceras gástricas. Ainda no controle do colesterol e dos triglicérides, uma pesquisa realizada na Arábia Saudita demonstrou que o cominho preto tem uma ação controladora do colesterol total, do colesterol LDL, que é considerado o colesterol ruim, e ainda dos triglicerídeos. Já uma pesquisa realizada no Irã demonstrou que o uso do cominho preto em animais obesos melhorou significativamente o perfil lipídico desses animais, ou seja, controlou o colesterol total e controlou também o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Então, no caso de obesidade, essas duas pesquisas demonstram pra gente que o uso do cominho preto, seja a cápsula com o pó, seja o óleo do cominho preto, tem uma ação importante em auxiliar o emagrecimento, melhorando então as questões de colesterol, de gorduras, lipídios e triglicerídeos no organismo. Como anti-inflamatório, o cominho preto foi testado na Arábia Saudita e o seu chá, o extrato feito com a água dele, a gente pode chamar de chá também, foi utilizado em vários casos inflamatórios. E o resultado é que o cominho preto consegue reduzir significativamente vários tipos de processo inflamatório, ainda agindo como analgésico e reduzindo a sensação de dor nesses casos inflamatórios. Isso justifica o uso do cominho preto, por exemplo, no caso de reumatismo, no caso de dor de dente, no caso de inflamação do ouvido, em vários casos inflamatórios, onde popularmente ele é utilizado no mundo inteiro. Como antialérgico, o cominho preto também foi testado no Irã, no caso de rinite crônica. E no uso de 2 semanas do óleo de cominho, do óleo de cominho preto, os resultados foram excelentes. Ele conseguiu controlar todos os padrões alérgicos, então a irritação do nariz, a coriza, os espirros e mais um monte de padrões foram normalizados com o uso do óleo de cominho preto por 2 semanas.
E como um monte de gente me procura para perguntar o que fazer no caso da rinite, o que eu tenho para responder hoje também, entre outras ações, é o uso do óleo do cominho preto, né? O comprar o óleo de cominho preto e utilizar alguns ml dele durante o dia pode ser excelente para contornar esse processo alérgico. Como antibiótico, o cominho preto também tem uma ação excelente. Ele foi testado com inúmeras bactérias num estudo egípcio, e verificou-se que realmente ela tem uma ação inibidora do desenvolvimento de todas essas bactérias. Então vale muito a pena, como antibiótico, utilizar o cominho preto. E além dele melhorar, quer dizer, além dele combater com eficiência todas essas bactérias, ele ainda melhora significativamente a ação dos antibióticos químicos. Então se você toma hoje uma amoxicilina da vida ou algum desses medicamentos parecidos com a amoxicilina, você pode utilizar também o óleo de cominho preto e ele vai potencializar a ação desse antibiótico que você está tomando e vai melhorar os resultados do tratamento. Como fungicida, no caso de fungos que atacam a nossa pele, que são as micoses, os panos brancos, as frieiras, bom, em todos esses casos, o óleo do cominho preto teve uma ação excelente, eliminando radicalmente os fungos que atacam a pele. Então, se você tem algum desses casos, algum desses problemas, vale a pena utilizar, por exemplo, uma pomada ou um creme que utilize o óleo de cominho preto. Lembrando que não pode usar em excesso topicamente, tá? É preciso pedir num laboratório, uma farmácia de manipulação, que prepare esse creme ou que prepare essa pomada para o uso tópico na proporção adequada para não causar nenhum outro tipo de problema na pele. No caso de infertilidade masculinas, ou seja, homens que têm dificuldade na produção dos espermatozoides, o uso do cominho preto, numa pesquisa que foi realizada no Irã, demonstrou que essa planta tem a capacidade de melhorar, ela aumenta a produção de esperma, e a qualidade desse esperma também melhora muito. Os espermatozoides produzidos são em maior quantidade e têm maior vitalidade, ou seja, eles não nascem sem a cauda, não nascem com baixa motilidade, eles nascem com maior motilidade. Então você tem uma melhora na quantidade e na qualidade do esperma, então isso melhora muito a infertilidade masculina. Nesse caso, a dose de óleo de cominho preto que foi utilizada foi 2,5 ml ao dia, pelo período de 2 meses, e foi atingido esses resultados. No caso de cólicas menstruais ou das contrações uterinas, são 2 casos em que o cominho preto tem uma excelente ação, porque ele atua sobre a musculatura lisa do útero, evitando as contrações. O caso das cólicas menstruais é quando o próprio útero faz a contração para a expulsão do endométrio, né, que é quando vai acontecer o sangramento da menstruação. E no caso do trabalho de parto, quando o útero começa suas contrações por conta do hormônio ocitocina, ele começa a contrair para a expulsão do feto. Até mulheres que têm dificuldade no parto, né, que estão demorando para o trabalho de parto, vem sempre um gentil médico e coloca soro com ocitocina nela para que ela tenha maior contração e tenha o trabalho de parto mais rápido. Bom, nesses casos, o uso do cominho preto ele pode inibir as contrações uterinas, com tanta eficiência que num teste realizado com a ocitocina, ele inibiu as contrações causadas pela ocitocina. Então aquele sorinho que o médico dá na hora do trabalho de parto, ele conseguiu inibir a ação desse soro. Então mulheres que estão grávidas e estão entrando em trabalho de parto prematuramente ou que estão tendo contrações que não deveriam ter naquele momento, o uso do cominho preto pode ser uma alternativa para evitar essas contrações e sustentar a gestação por mais tempo. Então pode ser muito eficiente, muito importante o uso do cominho preto. E se você está na menopausa, um estudo realizado no Irã demonstrou que o uso do óleo do cominho preto tem uma ação muito eficiente em aliviar os sintomas da menopausa. Então se você já está no climatério, está na menopausa, sentindo os calores, suando à noite e todos aqueles outros sintomas decorrentes da menopausa, o óleo do cominho preto pode ser o medicamento que você procura para aliviar todos esses sintomas com bastante eficiência. No caso do hipotireoidismo de Hashimoto, o que é o hipotireoidismo de Hashimoto? Bom, hipotireoidismo é quando a glândula da tireoide ela não funciona adequadamente, não produz a quantidade adequada de hormônios. Por exemplo, o hormônio T3, que é um importantíssimo hormônio produzido pela tireoide. Nesse caso, quando é o hipotireoidismo de Hashimoto, ela tem uma ação autoimune, ou seja, o próprio corpo que danifica, o sistema imunológico, ele danifica a tireoide, e por isso ela não consegue funcionar adequadamente. Então é quando o próprio corpo danifica a glândula. Nesse caso, o uso do cominho preto melhorou significativamente o funcionamento da tireoide, protegeu a tireoide e ainda aumentou a produção do hormônio T3. Então
Esse estudo que foi realizado na Tunísia demonstrou que pessoas que têm esse tipo de hipotireoidismo, que é o hipotireoidismo de Hashimoto, usando o cominho preto, podem ter um excelente resultado no tratamento. No caso de fibrose pulmonar, que é o endurecimento das fibras do pulmão, por conta, por exemplo, da ação de produtos químicos, até mesmo cigarro pode causar fibrose pulmonar, nesse caso, o uso do cominho preto foi muito eficiente em neutralizar os efeitos de substâncias químicas que poderiam causar a fibrose pulmonar. Então, se você toma algum medicamento, tem acesso, né, ao ambiente que está contaminado com algum tipo de produto que pode causar a fibrose pulmonar, ou mesmo se você é um fumante e está preocupado com a saúde do seu pulmão, o uso do cominho preto pode ser excelente nesse caso, evitando a fibrose pulmonar. Falando sobre a saúde cerebral, a saúde neurológica, um estudo iraniano demonstrou que o extrato feito com as sementes do cominho preto tem um potencial protetor do cérebro nos casos de convulsões epiléticas. A gente já falou que ele inibe as convulsões, a gente já falou sobre isso, mas nesse caso ele protege o cérebro do efeito das convulsões. Então, quando a pessoa tem convulsões, pode haver uma perda neurológica, um dano neurológico aí, e o cominho preto ele protege o cérebro, garantindo, por exemplo, a proteção da memória nos casos de ataques epiléticos. No caso do uso do tramadol, que é um analgésico fortíssimo utilizado por algumas pessoas com doenças graves, né, que causam dor intensa, ele pode causar danos neurológicos, ele pode causar danos aos neurônios. E o uso do cominho preto demonstrou a capacidade de evitar esses danos aos neurônios. E no caso da isquemia cerebral, no estudo iraniano, também se demonstrou que o uso do cominho preto tem uma ação importante em proteger o cérebro dos danos causados pelas isquemias. Vamos falar agora sobre o tratamento do câncer com o cominho preto. E realmente o cominho preto tem muitas pesquisas, são dezenas de pesquisas do efeito do cominho sobre o câncer, diversos tipos de câncer. No caso de câncer de pele, por exemplo, uma pesquisa indiana demonstrou que o uso do extrato da semente de cominho preto topicamente sobre as áreas afetadas teve a ação de inibir o desenvolvimento desse tipo de câncer. E no caso ainda da indução desse câncer por agentes químicos, ou seja, usando agentes químicos que poderiam causar o câncer, o desenvolvimento do câncer foi muito menor naqueles animais do teste que usaram o cominho preto. Então, no caso de câncer de pele, sim, o cominho preto em uso tópico, pode ser na forma de pomada, na forma de creme, na forma do extrato, tem uma ação muito eficiente em inibir o desenvolvimento desse tipo de tumor. Uma pesquisa realizada em Singapura demonstrou, logicamente em laboratório, mas demonstrou que a ação do cominho preto sobre diversos tipos de células de câncer humano, câncer de diversos tipos, teve uma ação muito eficiente na maioria dos casos. Nesses testes feitos em laboratório, levou a 100% da morte das células cancerígenas, ou seja, realmente demonstra uma ação antitumoral fantástica do cominho preto. Outro resultado dessa pesquisa foi a elevação da atividade do sistema imunológico, que é uma questão muito importante para pessoas que desenvolvem o câncer. Então, além de combater o câncer, tem a ação imunoestimulante e isso é fantástico. Ainda na Arábia Saudita, um estudo que eu encontrei, no caso de câncer do fígado, experimentou o uso do óleo de cominho preto. E o óleo de cominho preto teve a ação de inibir o desenvolvimento desse tipo de tumor e ainda induzir as células à apoptose. O que é a apoptose? É a morte espontânea das células cancerígenas. Essas são algumas das propriedades medicinais do cominho preto, uma planta excelente e fantástica. Como eu disse, talvez eu não tenha conseguido dizer tudo o que o cominho preto pode fazer, mas já dá pra gente ter uma perspectiva de como é maravilhosa essa planta e de como realmente ela tem benefícios incríveis para a nossa saúde, como vale a pena utilizar o cominho preto, seja na forma do pó, seja a semente triturada que você mesmo tritura em casa, seja o óleo, seja a cápsula, seja o extrato, seja uma pomada. Bom, aí você vai ter que avaliar o que é que você tem à disposição e qual é o melhor uso para o seu caso. Mas é realmente uma planta fantástica. Se você gostou desse vídeo, dá um like pra gente, dá um joinha pra gente saber que o vídeo chegou até você e isso é extremamente importante pra gente e pro crescimento do nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, então clica aqui embaixo em se inscrever. Se inscreve, do lado tem um sininho também, clica no sininho para você receber as notificações do nosso canal. Também sempre que a gente posta um vídeo novo você vai receber a notificação. A sua inscrição é extremamente importante para a continuidade do canal, para a continuidade desse projeto e para o crescimento desse projeto.
Se você conhece alguém que pode se beneficiar ou precisa saber das propriedades do cominho preto, então compartilhe o link desse vídeo. Manda pelo WhatsApp, manda pelo Facebook, manda pelo e-mail ou por qualquer outro meio que você possa mandar, para que cada vez mais pessoas conheçam as propriedades medicinais das plantas e possam usá-las a favor da sua própria saúde. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez comigo e até o próximo vídeo no canal Autor da Própria Saúde.